Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadãos e cidadãs ordinários do Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente está aqui assoberbado, né? Assombrado com as decisões do Alexandre de Moraes, um ministro que desonra a história e a imagem do Supremo Tribunal Federal. É verdade que já há algum tempo o Supremo Tribunal Federal, através de alguns de seus ministros, tem feito um esforço hercúleo para jogar na lama a imagem da instituição. Assim como em alguns outros casos a gente observa a mesma situação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, etc, etc. A diferença é que no Senado, na Câmara, a gente pode trocar os deputados e senadores a cada 4 anos, a cada 8 anos, enfim. Já no Supremo Tribunal Federal nós temos aqui um problema de ordem assim de fundo mesmo, desde a sua formação. Infelizmente os juízes que lá estão e que compõem o Tribunal Superior do Brasil, a Suprema Corte Brasileira, né, o STF, chegaram lá por indicação política, não por meritocracia, não porque são os melhores juízes do Brasil, os mais competentes, enfim, não, chegaram lá por indicação política e por conta do seu relacionamento em Brasília também, né? E muitas vezes, infelizmente, em função até de interesses não tão democráticos ou não tão republicanos ou não tão constitucionais. A gente observou nessas últimas horas uma violência absurda, inimaginável contra a democracia brasileira, perpetrada pelo Alexandre de Moraes. É uma vergonha que essa pessoa faça parte da Corte Suprema. Eu apelo aos demais ministros que tomem a frente. Eu apelo ao ministro Toffoli que tome a frente dessa situação e coloque ordem na casa, porque nós estamos chegando a uma situação incontrolável. O STF ele já não goza de nenhum prestígio perante a população brasileira há muito tempo. Há muito tempo. E a gente observa que sistematicamente o STF vem tomando medidas contrárias à imensa vontade da maioria do Brasil, dos brasileiros. Isso é muito triste, é muito triste. Nós temos um pilar que sustenta a nossa democracia, que são os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes deveriam atuar harmonicamente, ajudando-se mutuamente. Mas o que a gente percebe nos últimos tempos é que, infelizmente, dentre todos estes, o que menos dialoga e o que mais se mostra disfuncional é exatamente o poder judicial, na expressão máxima da Suprema Corte. Eu mesmo já encaminhei vários textos para o exterior em inglês falando sobre esse problema de violência às liberdades individuais praticadas contra o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira por parte do Alexandre de Moraes. A gente tem que fazer isso ecoar, não só aqui, como fora daqui também, porque é uma vergonha e é um alerta para as democracias e grandes países do mundo. O Brasil, que pretende um dia chegar a uma nação importante, a fazer parte da OCDE, etc, etc, precisa ter uma Suprema Corte formada por ministros realmente que obedecem à sua Constituição Federal, que realmente atuam dentro da legalidade e não da ilegalidade. Eu fiquei muito triste, né, e fico muito triste em ver que a PF, coitada, tem que se submeter a essas decisões arbitrárias de um juiz que é um ditadorzinho desqualificado, que chegou lá por indicação política como outros, mas tem se mostrado o pior ministro do STF. Eu apelo aos demais para que salvem a instituição. A instituição STF merece respeito, assim como a Presidência da República, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. As instituições merecem respeito. Algumas pessoas que lá estão, não. Inclusive, deveriam ser movidas de lá de maneira democrática. E existem meios para isso. Eu apelo também para os senhores senadores. Senhores senadores, os senhores chegaram aí eleitos pela população. Portanto, os senhores possuem representação popular. Os senhores possuem representação popular, porque os senhores foram eleitos com votos majoritários. Os senhores têm que fazer valer a lei. E nesse caso, é o impedimento de Alexandre de Moraes. Tem que existir, sim, nesse momento, uma movimentação no Senado forte para o impeachment de Alexandre de Moraes. É a maneira democrática da gente começar a oxigenizar o STF, a proteger a instituição contra maus elementos. É isso aí, cidadãos e cidadãs ordinárias do bem. Fiquem com Deus e tamo junto. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Compartilha. E nós não podemos nos calar. Nós podemos ainda pensar e podemos ainda assim manifestar as nossas opiniões. Esses são direitos constitucionais, universais inclusive, de cada pessoa. Um abraço para vocês.